Olá, boa noite. São 10 horas, 1 minuto. Começa agora o especial Desmond Doss, Conflito, Amor e Princípio. Estamos ao vivo pela rádio e TV Novo Tempo, além do Facebook pela página TV Novo Tempo e NT Jornalismo. Desmond foi um soldado do Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Alistado para servir como médico, foi exigido que ele pegasse em armas, como todos os outros soldados. Mas se recusou, uma vez que acreditava, por convicções religiosas, que não deveria matar. Algo que o exército norte-americano classifica como soldado com objeção de consciência. Enviado para uma região de guerra no Oceano Pacífico, tornou-se um herói de guerra ao salvar sozinho 75 homens. Nos últimos meses, a história de Desmond Doss virou assunto em todo o mundo por conta do recente lançamento de um filme sobre a sua vida e seu ato heróico. Dirigido por Mel Gibson, o filme Até o Último Homem recebeu excelente crítica e foi indicado para receber o Oscar nesse ano em 6 categorias, incluindo a de melhor filme. Além disso, a Casa Publicadora Brasileira lançou um livro sobre ele, chamado Soldado Desarmado. Hoje, você vai conhecer mais sobre esse adventista do sétimo dia que tomou a decisão de servir na guerra de uma forma pouco convencional. Ao invés de matar pessoas, ele decidiu salvá-las. Mantendo seus princípios, ele foi para a batalha desarmado, guardou o sábado e se manteve vegetariano. No início foi motivo de piada, mas acabou entrando para a história como um herói. Parece até loucura saber que alguém decidiu encarar uma guerra sem nenhum tipo de arma. Algo que poderia garantir sua vida, porém custaria a do próximo. Desmond Doss acreditava sim que ele estava preparado para enfrentar a Segunda Guerra Mundial sem carregar uma arma. Quem não acreditava nisso foram seus superiores e colegas de tropa. Doss decidiu seguir um caminho diferente durante a guerra. Ao invés de matar, ele decidiu salvar vidas e se recusou a pegar numa arma. Ele queria apenas ser um médico em meio à guerra, mas não queria carregar uma arma como todos os outros soldados e se recusou a seguir as ordens de superiores que queriam o obrigar a usar o armamento. Essa decisão resultou em rejeição, prisão e o levou a ser julgado pela corte marcial. Durante o julgamento, Doss obteve permissão para ir ao campo de batalha sem portar nenhuma arma. E na sangrenta batalha de Okinawa, na região do Oceano Pacífico, Desmond Doss se tornou um herói de guerra. Em apenas uma noite, ele salvou sozinho mais de 75 homens. Enquanto seus companheiros de tropa fugiram do ataque do inimigo, ele permaneceu no campo de batalha para salvar aqueles companheiros que tinham sido deixados para trás por conta de algum tipo de ferimento. Por conta desse ato heróico, Desmond Doss foi considerado um herói de guerra e recebeu a Medalha de Honra no Congresso, a maior condecoração militar dos Estados Unidos, que foi entregue pelo próprio presidente em 1945. Realmente uma história impressionante, que nós vamos conhecer mais durante esse especial Desmond Doss, Conflito, Amor e Princípios. Para isso nós temos aqui nesse especial alguns convidados que vão nos ajudar a entender por que Desmond teve atitudes diferentes e entrou para a história como um grande herói. Eu estou aqui com o pastor Vinícius Mendes, que é editor do livro Soldado Desarmado, da Casa Publicadora Brasileira. Muito obrigado, pastor, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado você, Wagner, pelo privilégio de estar aqui com vocês e com a audiência da Novo Tempo. Também aqui o pastor Wellington Barbosa, ele é um dos editores da Casa Publicadora Brasileira também. Muito obrigado pela presença, pastor. Nós que agradecemos o convite, é uma alegria estarmos aqui junto com você, Wagner, e com todos os nossos amigos da TV Novo Tempo. Muito bom. E também o coronel Cláudio Pereira Leite. Ele é coronel do Exército e também doutor em Ciências Militares e Assuntos Internacionais. Muito obrigado, coronel, pela sua presença. Nada, foi um prazer muito grande estar aqui. Boa noite a você, Wagner, e a todos os nossos telespectadores. Muito bem, e olha, você pode participar também desse programa mandando suas mensagens. Nós estamos ao vivo, nós vamos ler aqui o seu recado, a sua pergunta. Você pode interagir com a gente pelo facebook.com/ntjornalismo ou então também por esse número de WhatsApp
0 operadora 12 981 35 2908. 0 operadora 12 981 35 2908. A gente está aguardando aqui a sua participação. Eu vou começar perguntando aqui, pastor Vinícius, o senhor que editou esse livro, então conhece a história de Desmond Doss do começo até o fim. Gostaria de falar sobre as bases. Eu imagino que alguém que tenha sustentado princípios de forma tão forte, tão ampla como ele, é alguém que teve desde a base, desde a infância, princípios muito bem estabelecidos. Eu me lembro lendo o livro, que até, bom, vou mostrar daqui a pouco, ele tinha um quadro na casa dele, né, com os 10 mandamentos, e uma coisa que chamava muito a atenção era a imagem de Caim e Abel e o conhecido assassinato que aconteceu na Bíblia. Então, essa imagem da morte já era algo que o impressionava desde quando criança. E uma outra passagem forte é que o pai pegou uma arma e tentou matar o irmão, né, matar o tio do Desmond. E a mãe conseguiu tirar a arma ali da mão do marido, entregou para aquela criança, para o Desmond, e ele correu 200 metros e fez uma promessa: nunca mais eu quero pegar em uma arma, e realmente isso aconteceu mesmo indo para o exército. Então, a minha pergunta, na verdade, essa educação fundamentada em princípios bíblicos foi o que conseguiu mantê-lo fiel, mesmo numa área tão complexa quanto a guerra? Olha, Wagner, eu gosto de pensar que um herói como Desmond Doss não surge do acaso. Uma pessoa da estirpe, ou da força que Desmond Doss demonstrou, tem uma origem, tem uma base, e esta base que gerou Desmond Doss é uma base cristã, é uma base religiosa fundamentada na palavra de Deus, sobretudo na lei de Deus. A lei de Deus existe para proteger as pessoas. Você mencionou a questão do quadro. Esse quadro foi adquirido pelo pai de Desmond Doss, Thomas Doss, num leilão que ele arrematou por 75 centavos de dólar. E ele foi para casa com aquele quadro, imaginando, já no caminho, pensando: o que eu vou fazer com esse quadro em casa? E quando chegou em casa, a esposa, que era cristã, o pai ainda não era, gostou muito do presente, mas Desmond, que era uma criança, ainda gostou mais do quadro do que da mãe. O livro relata, o livro Soldado Desarmado, relata que Desmond tinha uma fixação pelo quadro, em especial pelo 6º mandamento. Todos os outros mandamentos, tal como o 6º mandamento, havia nesses mandamentos uma ilustração para cada mandamento. E no 6º mandamento, como você já adiantou, a imagem de Abel e Caim, de Caim matando Abel. E uma impressão muito clara veio à mente de Desmond ao ver aquele quadro, em especial a ilustração do 6º mandamento. Como é que um irmão pode fazer isso com outro? Então ele diz, e a autora, que foi a esposa dele, disse que ele teve uma intuição, como se Cristo estivesse dizendo para ele: Desmond, nunca faça isso com alguém. Ao contrário, seja um agente para salvar outras pessoas, como eu faria se estivesse em seu lugar. Olha, o pastor Vinícius está contando coisas aqui do livro, vou até mostrar para vocês aqui. Eu também já dei vários spoilers, como a gente diz aqui, né? Adiantei várias coisas do livro, mas vale muito a pena a leitura. A gente está dando uma pincelada aqui numa história que é maravilhosa e tem conquistado o mundo, inclusive, através do cinema. A própria academia em Hollywood reconhece a qualidade do filme, né? Mas deixa eu perguntar aqui para o Coronel Cláudio. Coronel, o senhor é militar, o senhor entende desse universo que viveu Desmond e a gente está trabalhando aqui. Eu imagino que realmente ter batido o pé firme, dizendo que ele não iria pegar nas armas, nem para fazer os treinamentos, não iria pegar em armas, nem ali no campo de batalha, para se proteger ou proteger até os próprios colegas ali do exército, essa é uma decisão que não é fácil para ser tomada nesse meio, eu estou certo? Eu acredito que quando a gente faz esse enfoque, né, doutrinário a respeito da vida militar, é bem isso que você, Wagner, está comentando. Contudo, eu gosto de enfatizar que existem 2 universos diferentes de Forças Armadas. Existem as Forças Armadas, na sua maioria, as ocidentais, elas têm um princípio doutrinário de ser Força Armada de defesa. Eu até estava conversando anteriormente com os pastores,
que até historicamente nós tínhamos, apesar dos princípios doutrinários das Forças Armadas desde as suas constituições, no início da história do Brasil especialmente, princípios doutrinários de defesa, né? Então nós nunca, eu tenho 40 anos de serviço nas Forças Armadas, particularmente no Exército, e nunca fomos treinados para matar. Essa é um princípio doutrinário acadêmico nosso. E às vezes, para quem nunca viveu o meio militar, fica difícil de entender esse propósito nosso. Mas nós temos que entender que até biblicamente falando, existem várias oportunidades, biblicamente falando, em que o próprio povo hebreu se constituiu com exércitos para fazer ações que o próprio Senhor determinava. Então, essas proporções, obviamente, não estou tirando o mérito de Desmond Doss, pelo contrário, né, é uma posição, mas acredito, eu não sei os detalhes, não posso afiançar isso, mas pelo que eu conheço das Forças Armadas, pelo menos no Brasil e algumas de outros países, nós temos que ter realmente essa concepção de Força Armada defensiva ou uma Força Armada ofensiva. Muito interessante essa divisão. Pastor, é interessante que o coronel trouxe uma questão bíblica. A guerra está presente em vários livros da Bíblia, né, relatando conquistas, inclusive, do povo de Israel. Como é que isso funciona? A guerra na Bíblia. Deus pede que o seu povo seja violento? Deus pede que o povo pegue em armas e mate, por exemplo? Wagner, nós precisamos considerar o assunto dentro da perspectiva bíblica, né? Então, Israel era uma teocracia. O que significa isso, né? Era uma nação governada por Deus. Então, quando Deus ele ordenava que o seu povo fosse à guerra, esse povo ele ia como representante do juízo de Deus naquele contexto. Então, nós não conseguimos ter essa dimensão hoje, porque é um contexto totalmente diferente. Nós não vivemos, não sabemos o que é viver numa teocracia. Então, quando Deus ordenava que Israel avançasse, né, ali ia o juízo de Deus. Eu quero só usar uma ilustração muito simples para a gente entender, né? Quando Deus mandou o exército, né, o seu povo, saindo do Egito para entrar em Jericó, né, quanto tempo, desde o Êxodo, demorou para que Josué estivesse com o exército para alcançar as muralhas de Jericó e invadir a cidade, né? Foi uma diferença de 40 anos, né, entre o Êxodo e a conquista de Jericó. Quando os espias eles chegaram a Jericó e conversaram com Raabe, Raabe já dizia assim: olha, o nosso povo tem medo do seu povo porque sabe que o Deus de vocês é o verdadeiro Deus. Então Deus, antes de ele enviar uma ordem para que o seu povo avançasse numa guerra, ele já havia concedido tempo de graça para que aquele povo conhecesse a Deus e se convertesse dos seus maus caminhos. De tal maneira que Raabe é um exemplo disso. É o resultado do Espírito Santo agindo num povo durante 40 anos antes que Israel chegasse para alcançar Ou seja, a terra. A guerra era necessária, mas não era, inclusive, a primeira opção. Não era. A violência não era a primeira opção. Era o ato extremo. Veja que nós não conseguimos dimensionar isso hoje, porque nós não temos nenhuma teocracia, né? Da maneira como nós vemos na Bíblia. Deus falando, olha, vocês vão fazer isso agora. Então, quando o povo de Israel age como um instrumento de Deus de juízo para nações que já haviam rejeitado a graça de Deus. E isso é algo que nós não temos experiência semelhante dentro do nosso contexto de existência. Muito bom. A gente vai voltar e vamos conversar muito mais sobre a história de Desmond Doss e também sobre o contexto do Exército, o contexto militar. Eu quero a sua participação, como falei lá no começo do programa. Então você pode interagir com a gente, estamos aqui aguardando, tem chegado várias já participações. Quero mandar um abraço para o José Nadir de Boituva, ele está Boituva, São Paulo, e diz o seguinte: o livro é maravilhoso, já li, é um verdadeiro exemplo de testemunho, fé e fidelidade. A Raquel Zíbia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Terminei de ler o livro ontem, é maravilhoso, uma história emocionante também. A Eliana, de Coxim, Mato Grosso do Sul. Estamos assistindo esse programa maravilhoso, estamos acompanhando a bela história desse homem que, mesmo em meio a uma guerra, se manteve fiel ao nosso Deus. Um grande abraço de todos aqui de Coxim. Estão assistindo lá a Eliana, o esposo Isaías e a filha Letícia. Muito obrigado pela participação de vocês.
O Clailson Lima, ele é da Bahia, Paulo Afonso, na Bahia. Grande e lindo testemunho de vida desse adventista. Servir ao Senhor mesmo em meio à guerra é impressionante. Parabéns ao programa, Deus abençoe a todos. E a Francisca Batista, ela é do Bom Lugar, no Maranhão. Estou acompanhando a linda história de inspiração pela TV Novo Tempo. Parabéns pelo programa e por trazer mais desse personagem tão incrível. Muito obrigado à participação de todos. Aguardo então pelo facebook.com/ntjornalismo a sua participação ou pelo nosso WhatsApp 0 operadora 12 98135 2908. Tá aí no vídeo para quem está acompanhando a gente pela televisão ou pelo Facebook. 98135 2908. A gente faz a nossa primeira parada para o intervalo. É rápido, só 2 minutos. E a gente está de volta para falar sobre Desmond Doss e a guarda do sábado, mesmo em meio à guerra. A gente volta já. Controlar bem as finanças da família, ter qualidade de vida e realizar bons negócios. Tudo isso o dinheiro nos proporciona. Mas ter uma vida financeira estável não depende de quanto ganhamos, mas sim de como administramos o nosso dinheiro. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Saldo Extra, para que mais pessoas possam viver com equilíbrio através dos conselhos de Deus. Seja um anjo da esperança. Ligue 0 operadora 12 2127 3030 ou acesse o nosso site. Sou Anjo, sou Novo Tempo. O que te motiva a realizar uma boa ação? O que faz você amar seu próximo? Em toda forma de ajuda, da alimentação à educação, é possível vivenciar uma experiência de fé verdadeira e profunda cada vez que você ama seu próximo e se doa de todo o coração por uma causa ou pessoa. Fé é confiar. Fé é agir. Venha conosco e faça a sua parte. Fé em ação. Juntos por um mundo melhor. Estamos de volta com o especial Desmond Doss, Conflito, Amor e Princípios, pela rádio TV Novo Tempo e também ao vivo pelo Facebook. Doss não mudou seu modo de pensar e nem de agir ao decidir estar na Segunda Guerra Mundial. Além de não tocar em armas, Desmond deixou claro que era guardador do sábado. Desmond Doss era um homem de princípios. Mas a questão de não utilizar uma arma não foi o único ponto de fé defendido fortemente por ele. Adventista do sétimo dia, Desmond acreditava no princípio bíblico de que o sábado, o sétimo dia, era um dia sagrado e separado por Deus. Por isso, além de pedir para não tocar em armas, Desmond pediu aos seus superiores para não trabalhar aos sábados. Esse pedido fez com que ele sofresse retaliações e perseguições. Mas Doss seguiu firme e teve seu direito garantido ao longo do período em que serviu no exército. Mas o mais curioso nesse ponto é que o grande feito de Desmond Doss, o ato de salvar 75 companheiros de guerra que estavam feridos, aconteceu nas horas do sábado. Desmond Doss sabia que havia uma grande diferença entre trabalhar aos sábados e fazer o bem aos sábados. Muito bem. Esse é um momento intrigante também na história do Desmond Doss, porque ele estava lá em batalha, no campo de guerra, e ele guardava o sábado. Coronel, isso é possível? Como é que funciona para alguém que tem um princípio como esse, de guardar o sábado, estar em meio a uma guerra
e conseguir manter o seu dia de guarda? Bom, respondendo diretamente à sua pergunta, eu digo que sim, é possível. É possível porque, como eu estava comentando anteriormente, no momento em que nós temos uma posição defensiva e guardadas as qualificações que o próprio Desmond Doss teve, uma decisão que ele tomou, obviamente com a aquiescência dos seus superiores hierárquicos, ele fez uma solicitação, o próprio texto ali agora comentou isso, e é possível. E eu digo isso pela minha própria experiência pessoal, em que eu tive a oportunidade, não gratificante é lógico, mas é uma oportunidade que eu tive de constatar isso pessoalmente quando eu passei 12 meses na guerra da Bósnia-Herzegovina, na antiga ex-Iugoslávia. E lá eu participei da Força de Proteção das Nações Unidas, desarmado, durante 12 meses. E eu posso confessar isso, para mim é de uma forma bem natural, diferentemente das pessoas que nunca tiveram oportunidade nem de servir, nem de entender basicamente a doutrina das Forças Armadas. Se a nossa doutrina é essencialmente defensiva, obviamente eu tenho que ter uma força ostensiva que eu possa tentar neutralizar a ação do adversário. Essa é a nossa postura. Nós nunca temos uma postura, pelo menos nas Forças Armadas Nacionais, de destruição do adversário, e sim uma neutralização. Então, se eu guardar alguns princípios em que eu possa executar isso, que não é fácil, claro, de uma maneira indireta, eu neutralizar meios do adversário para que eu possa evitar que eu tenha que tirar alguma vida, nós faremos. Mas, guardadas as proporções do conflito, nem sempre o oponente vai fazer isso. Agora, o senhor também guardou o sábado, né? Nesse período, é isso? Eu não guardei porque eu não era adventista na época. Ah, na época o senhor não era. Mas o senhor já passou pela experiência de manter a guarda do sábado em outras experiências como militar. Sim. Como é que isso acontece? É um processo simples? É necessário dar muitas explicações? Como que funciona? Para as Forças Armadas Nacionais, isso não é veemente, não tem uma dificuldade. Uma dificuldade. Até porque a gente entende que o sábado, né, mesmo não sendo adventista, os nossos companheiros que não são, eles entendem que há uma necessidade de um rodízio. Porque é impossível você, nas condições 7 dias atuais, por semana, né, e dizer, não, dentro do sábado, 100% das Forças Armadas estão em casa. Claro. Então, isso seria uma brecha para aqueles que não, né, que têm uma intenção negativa. Agora, pastor Vinícius, na Segunda Guerra Mundial, nas batalhas, e inclusive durante o treinamento do Desmond Doss, o que a gente percebe na leitura do livro é que não foi tão simples para ele. Ele foi motivo de piada, sofreu bastante para conseguir manter essa convicção. Pelo menos naquela primeira parte da história, onde ninguém tinha visto a grande coragem do Desmond Doss, né? Ele foi rotulado de 2 palavras, basicamente. Covarde, por ser um objetor de consciência, ou seja, resolveu não pegar em armas, a gente trabalhou isso um pouco no bloco anterior. Então, covarde e louco. E a loucura era porque queria guardar o sábado, tanto no treinamento e inclusive na guerra. E a gente fica assim abismado com a coragem e os valores que cercavam a vida desse indivíduo, que eram valores muito fortes, porque ele de fato guardou o sábado tanto no treinamento militar quanto no período de guerra, a ponto de ir à igreja durante o sábado, durante o treinamento. Então, é uma coisa espetacular. Não foi fácil para ele. Ele sofreu muito bullying, muita chacota. Na época nem existia esse termo ainda, mas ele já sofria. Ele já sofria o que a gente chama de bullying hoje, né? Tem um relato no livro, eu tô com pena de ficar contando as coisas, mas ao mesmo tempo não tô conseguindo me segurar aqui. Mas ele orava do lado da cama, né? Porque reconhecidamente ele era um religioso, andava com a Bíblia de bolso que ele ganhou da primeira esposa, né? A esposa que ele tinha no período que estava na guerra, o tempo todo com ele, e os colegas jogavam sapato, atiravam sapato enquanto ele estava ali orando. Então realmente não foi fácil para ele manter
esses princípios. Ele teve que ir contra a maioria. Ele teve realmente que assumir ser diferente. E ele foi muito insistente com isso, porque eram os valores da vida dele. E ele foi ameaçado de ser expulso do exército. Foi levado a um tribunal, uma corte marcial, sob acusação de ser louco. Vejam, um louco não poderia permanecer no exército. Claro. E a alegação da loucura é que ele queria guardar o sábado. Então, diante daquele tribunal marcial, Doss rejeitou a expulsão, porque seria muito cômodo para ele. Ele poderia ter saído, mas ele não quis sair como louco, porque ele não queria que as pessoas julgassem que a fé que ele tinha, ou seja, o fato de ele ser guardador do sábado, significasse loucura. Então, ele enfrentou aquele tribunal, permaneceu no exército, foi absolvido ali, e ali Deus preparou um cenário para que a fé daquele indivíduo fosse percebida, a lógica daquela fé, e ao contrário da loucura, Doss de fato foi uma pessoa muito lúcida, e foi um instrumento com muita lucidez, repito, para ajudar seus companheiros num momento muito probante. Agora, pastor Wellington, no finalzinho do nosso vídeo, agora há pouco, contando essa história do Desmond Doss, a gente sabe que ele recebeu, então, uma medalha de honra do governo americano, na época, por ter salvo muitos homens. Agora, esse salvamento, o número de 75 homens em uma noite, isso aconteceu, inclusive, num sábado. Como assim? Ele estava guardando o sábado, não tinha atividades de guerra, mas foi e ajudou e salvou mais de 75 pessoas nesse dia. Como é que a gente faz? O que a gente pode fazer no sábado e o que a gente não pode fazer? Desmond Doss, então, ele deixou o princípio dele de guardar o sábado de lado para ir para a guerra? Explica isso para a gente. Desmond Doss, ele entendeu o que significa o sábado, né? O sábado, em Gênesis, ele surge como um dia, Deus cria como um dia abençoado. E tudo aquilo que Deus abençoa, ele torna canal de bênção para outras pessoas. Então, Jesus, ele deixa isso muito claro nos evangelhos quando ele diz que no sábado é lícito fazer o bem. Então, Desmond Doss entendeu a essência do sábado de bênção, de cura, de vida, de salvação, e ele incorpora isso de maneira brilhante, tremenda, né, impactante. E então ele participa desse ato de coragem, ele faz, né, esse ato de coragem e salva 75 pessoas num dia de sábado. Eu creio, Wagner, que nós precisamos resgatar um pouco essa ideia do sábado como dia de bênção, como um dia de canal de bênçãos, e nós que temos a oportunidade de observar o sábado, de ser bênção na vida das pessoas. É interessante, né, pastor? Porque quando as pessoas que não conhecem essa doutrina do sábado, que algumas religiões adotam, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja que Desmond Doss pertencia, e a pessoa fala, bom, eu guardo o sábado. Aí a pessoa que não conhece pensa, nossa, mas como é que funciona isso? Você fica olhando para cima, não faz nada, fica só conversando com Deus. Então, existem várias atividades e, inclusive, como Desmond Doss demonstrou nessa passagem da história, fazer bem ao sábado é lícito. Eu estou até citando aqui uma passagem bíblica, né? Estou citando as palavras de Jesus. Eu costumo sempre, quando eu falo a respeito do sábado, primeiro que o sábado, você precisa experimentá-lo, para você entender o que é o sábado. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu costumo dizer que o sábado é um dia onde nós temos um fluxo de mão dupla, né? O sábado é o dia em que eu recebo bênçãos de Deus ao observá-lo, né? E o sábado é o dia que eu compartilho as bênçãos que eu recebi com aquele que precisa. Então, se a pessoa ela diz que observa o sábado, mas ela não está engajada em ações que promovam a paz, que promovam o bem, que promovam o bem-estar, que promovam salvação, né, vida abundante, então ela não entendeu ainda o sentido do sábado. Com certeza. E Jesus, ele age nos evangelhos de tal maneira que a atitude dele, né, é tão clara em relação a essa questão, chega a chocar os fariseus, porque eles tinham uma ideia de guarda, né, guardar o sábado.
Então eu guardo, então eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, eu não posso andar tantos metros a mais, eu não posso... As regras eram mais de 600 regras. Então Jesus, ele vai mostrar que não é por aí. E é muito interessante a gente ter essa história tão amplamente divulgada como a gente está tendo agora, porque fica mais claro o que é ser guardador do sábado, o que é observar esse dia. E outros conceitos do que é ser cristão, né? Porque Desmond Doss vivia com os joelhos no chão, orando. Ele carregava, como eu já mencionei aqui, essa pequena Bíblia de bolso que ganhou da esposa dele, a Dorothy, para todo lado, né, pastor Vinícius? Ele era um cristão, de fato, como o pastor Wellington mencionou, entendeu os valores cristãos, entendeu os valores bíblicos e entendeu a importância do sábado e dos demais mandamentos. E o resultado disso na vida de Desmond Doss foi que essa fidelidade a Deus e à lei de Deus o protegeu. E Deus o honrou por conta dessa fidelidade que ele tinha. Então, isso eu acho que fica como lição para todos nós. Se nós queremos ser honrados por Deus, se nós queremos usufruir as bênçãos de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, nos submeter a essa vontade, que o resultado vai ser proteção de Deus, bênçãos de Deus para nós e a honra definitiva que Deus dará a todos aqueles que são fiéis. E o senhor comentou agora aqui no bloco de que ele não só se preocupava em manter os seus princípios, mas ele não queria ser taxado como louco para que realmente a fé e o exemplo dele pudesse ser um testemunho, né? Isso é uma coisa muito interessante porque no princípio ele era motivo de piada pela fé que ele exercia, pelos princípios que ele tinha, mas depois ele não só foi reconhecido pelos próprios colegas de guerra, pelos colegas soldados, mas pelo próprio governo americano e se tornou um herói de guerra. Aliás, eu acho que nós não mencionamos aqui ainda, mas ele é o primeiro e o único a receber uma medalha de honra sendo um objetor de consciência. Então, é algo muito grande, é um grande feito. A gente vai conversar daqui a pouquinho mais sobre isso. Deixa eu só interagir aqui, olha, várias pessoas conversando com a gente. Marjorie e Hugo, de Arapongas, no Paraná. Que história sensacional e que repercussão. Ele é uma inspiração de amor ao próximo, exatamente aquilo que Jesus fez por nós e ao se doar. Parabéns pelo programa, bom que pude rever o amigo Vinícius dos tempos do IAM. Olha só, colegas aí de classe. Também o Reinilson Torres, Reinilson Torres de Serra, ele mora no Espírito Santo. Espero que esteja tudo bem aí no Espírito Santo nesse momento complicado aí, hein? Enviei mensagem para todos os meus contatos avisando sobre o programa especial para que se inspirem. É um momento propício para falar sobre o tema, já que aqui no Espírito Santo estamos em meio a uma guerra e o amor ao próximo é a melhor forma de termos esperança para passar por essas situações. Que Deus possa abençoar todos vocês, viu, aí no Espírito Santo de verdade. Meu estado. Seu estado, um abraço a todos ali, nossas orações também para os nossos irmãos e cidadãos daquele estado. Com certeza. Que estão sofrendo um momento difícil agora. Amor ao próximo, nós precisamos realmente manter no Espírito Santo mais ainda nesses últimos dias. A gente vai fazer uma parada agora para o intervalo e eu gostaria de agradecer muito aqui a participação do Coronel Cláudio nesse especial Desmond Doss, que nos esclareceu como é a rotina, como é o funcionamento de uma área militar, de um militar. E foi muito interessante porque quebrou muitos paradigmas. A gente acha que é uma coisa tão dura, tão distante da nossa realidade. E os princípios hoje em dia são bem mais fáceis, pelo que o senhor explicou para a gente, coronel. É uma realidade até muito diferente da que o Desmond Doss viveu. Então, muito obrigado pela sua presença aqui nesse especial. Bom, disponho. Eu só que, não sei se eu tenho aí 10 segundos, mas é só para dizer que a gente tem que fazer uma percepção muito grande com relação ao aspecto do Desmond Doss, é um aspecto individual. Sim. E que existem várias situações semelhantes no próprio Exército Brasileiro. Mas, quando eu comentei esse aspecto institucional, que é uma diferença, agora mesmo falou no Espírito Santo, sim, as Forças Armadas estão atuando. Exatamente. Né? E provavelmente nós tenhamos adventistas do sétimo dia atuando, inclusive, se for necessário, num sábado. Então, o aspecto individual, que não tira o aspecto, né, da guarda do sábado, mas também vai ser necessário num aspecto institucional, de acordo com a situação que nós estivermos vivendo. Com certeza. Mas eu agradeço a oportunidade
uma boa noite a todos, particularmente. Nós que agradecemos, Coronel. Obrigado. Muito obrigado. A gente vai para uma parada rápida. O pastor Vinícius e o pastor Wellington continuam com a gente. Daqui a pouco a gente está de volta. Vamos estar também com a doutora Damares, falando um pouco da área do direito e da liberdade religiosa. A gente volta em instantes. Identidade é muito mais do que um nome, um gênero e uma personalidade. Ela é feita de histórias de vida, qualidades e dos detalhes que fazem de você um ser único e especial. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Identidade Geral, para mostrar as marcas de Deus em cada um de nós. Seja um anjo da esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse o nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Onde existir pessoas, há necessidade de salvação. Missão 360, sábados 12h30 ou nos horários alternativos. Já estamos de volta, são 10 horas e 38 minutos. Estamos ao vivo pela rádio, pela TV Novo Tempo e também pelo Facebook da TV Novo Tempo e pelo Facebook NT Jornalismo. A gente está aqui com o especial Desmond Doss, Conflito, Amor e Princípios. Um programa para aprofundar sobre a história do soldado que escolheu não carregar armas e salvar vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Desmond Doss decidiu permanecer fiel aos seus princípios, como não matar e guardar o sábado. Os cristãos ao redor do mundo enfrentam todos os dias objeções de consciência em uma sociedade que vai na contramão de seus princípios. As armas e o sábado são uma das objeções morais e religiosas com que podemos encontrar em nossos trabalhos, nossos estudos e em outros âmbitos de nossa vida. Alimentação, saúde, doação de órgãos, práticas de trabalhos e tantas outras questões geram diferentes opiniões sobre as que todas as pessoas deveriam ter ao escolher um acordo da sua consciência religiosa e moral. Quais são os nossos direitos? O que podemos fazer quando as leis não coincidem com os nossos princípios? Como se consegue o reconhecimento dos direitos de uma pessoa? Bom, a gente vai conversar um pouco mais sobre direitos. E por isso a gente tem uma advogada aqui junto com a gente, a doutora Damares. Doutora Damares é, então, advogada e ela coordena uma comissão especial de direito e liberdade religiosa na OAB. Então, doutora, eu imagino que essa história do Desmond Doss tenha com certeza chamado muito a sua atenção, porque é diretamente, né, no que a senhora desenvolve o seu trabalho. E eu queria que a senhora explicasse tecnicamente o que é objeção de consciência. Talvez esse termo tenha vindo à tona justamente agora com essa história de Desmond Doss ter virado livro aqui no Brasil, estar nas telas do cinema do mundo inteiro desde novembro. Então, o que é objeção de consciência? Não é algo exclusivo para militares, né? Não. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Bem, objeção de consciência é um direito. No Brasil, é um direito constitucional.
Então, há uma garantia clara em nosso texto constitucional de arguirmos, requerermos, podermos pedir a objeção de consciência. O que é objeção de consciência? É uma escusa. É a recusa de cumprir uma obrigação que foi imposta a todos em razão de crença e consciência religiosa. Isso é objeção de consciência. Um exemplo, talvez, muito conhecido aqui no Brasil, de objeção de consciência, é aquele dos alunos que estão terminando o ensino médio e eles vão fazer uma avaliação do Enem, e aí sempre tem os sabatistas, ou seja, os adventistas do sétimo dia, os judeus, outras religiões que guardam o sábado, observam o sábado e não podem fazer a prova durante as horas do sábado. Aí o que acontece? Eles ficam reclusos em uma sala, porque eles não podem ter contato com quem fez a prova, não podem ter mais tempo para se prepararem para essa prova, eles ficam reclusos. Então, por objeção de consciência, um direito que eles têm, se criou essa forma. Eles ficam reclusos e fazem a prova depois que as horas do sábado já terminaram. Esse é um exemplo de objeção de consciência. Sim. Há vários, né? Porque a religiosidade, ela envolve uma série de práticas, como já foi até mencionado, né? Há religiosos que têm uma indumentária, há religiosos que têm uma dieta alimentar, há religiosos que têm um dia de guarda, há religiosos que têm outros rituais, os mais variados, né? E em algum momento, essa prática religiosa, ela pode conflitar com uma obrigação que foi imposta a todos, né? E nesse sentido, a nós brasileiros está garantida a escusa de consciência, a objeção em razão de crença religiosa. Aliás, Wagner, só para complementar, para isto, a própria lei resolve e apresenta a possibilidade de uma prestação alternativa. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 8º, na última parte, diz que aqueles que não podem cumprir uma obrigação a todos imposta em razão de sua crença religiosa têm direito a cumpri-la alternativamente. É muito interessante isso, porque a gente está aqui tratando da história do Desmond Doss e a gente vê que ele teve um sofrimento nos primeiros momentos para que ele pudesse manter os princípios. Certo, pastor? Com certeza. Ele, como objetor de consciência, sofreu muito por conta dos valores e princípios que ele tomou. Ele foi perseverante. O contexto dele era um contexto militar, no contexto da guerra. Então, naturalmente, havia a necessidade do conflito, a necessidade da batalha, e não se enxergava, pelo menos por parte dos superiores dele diretos, a possibilidade de alguém ir para o campo de batalha sem pegar em armas, se recusando a pegar em armas. Mas ele tinha algo alternativo para oferecer para o conflito e para contribuir para a nação em que ele estava defendendo, no caso dos Estados Unidos da América. Ele foi e pediu para servir como paramédico, como enfermeiro. Claro. Então, não foi fácil ele conseguir isso aí, ele tinha formação para isso, e esse foi o meio alternativo que ele conseguiu para poder ir para a guerra, não matar, mas salvar. Mas até que ele conseguisse isso, ele passou por várias peripécias, várias situações complexas, mas foi com essa alternativa de ser um paramédico que ele conseguiu, de fato, ser um grande herói de guerra. Paradoxalmente, na guerra, não matando, mas salvando, né? Deixa eu mostrar mais uma vez aqui a capa do livro que a CPB lançou, então, que o pastor Vinícius é o editor, Soldado Desarmado. Enquanto o pastor estava falando aqui, vários trechos do livro vieram à minha mente, mas eu estou conseguindo me manter aqui para não contar esse livro inteiro em 1 hora de programa, mas vale muito a leitura para você conhecer melhor a história de Desmond Doss. O que eu acho interessante é que todo esse sofrimento, vamos chamar assim, que Desmond passou nessa primeira parte da história, hoje... bom, mesmo naquela época, mas hoje, com tudo muito mais esclarecido, como a doutora Damares está colocando para a gente, existe o direito
de quem tem essa consciência religiosa. Então, se a minha religião, a minha consciência religiosa me pede algo, eu tenho o direito de me manter fiel à minha religião. No caso, a guarda do sábado, como Desmond Doss também estava com esse princípio, mas no ambiente de trabalho, no ambiente estudantil, sempre tem que existir uma forma alternativa para que eu possa exercer o meu direito de escolha da minha religião. Wagner, ainda há muita dificuldade prática. Existe uma ampla garantia legal, a Constituição diz que é inviolável a crença e a consciência. Inviolável a crença e a consciência. E a prestação alternativa é um direito para aqueles que se recusam a cumprir uma obrigação em razão de crença. Tá? Mas na prática, nas relações trabalhistas, nas relações estudantis, em outros espaços do cotidiano, oferecer a prestação alternativa ainda é uma dificuldade. Nem sempre essa prestação alternativa vai deixar a coisa de uma forma equilibrada. O que eu estou pensando quando eu digo isso? O que a gente está vivendo hoje na história do Enem. Sim. E eu digo essa história do Enem porque é muito conhecido, de todo o Brasil. A gente tem, quando é época do Enem, as várias matérias do pessoal que chega atrasado e também o pessoal do sábado sempre está muito presente. O pessoal fica ali numa sala. As pessoas estão tendo o direito de fazerem a prova, elas não estão perdendo o direito de realizar a prova. Mas a senhora concorda, doutora, que a pessoa tem que ficar lá, passar um dia dentro da sala, ela já está cansada quando ela recebe a prova. Ao contrário de quem não é sabatista e recebeu a prova lá no começo do dia, está com a mente fresca, não passou um dia ali trancado e vai ter que realizar a prova. É até interessante, antes até da senhora comentar sobre esse assunto, que eu sei que a senhora tem também um comentário, talvez seja já do seu conhecimento, mas é muito importante que a gente divulgue. Tem acontecido uma consulta pública para que o dia de prova do Enem seja mudado. Então, já era para ter terminado hoje essa consulta, mas agora houve uma prorrogação. Então, até o dia 17 pode ser votado. Qualquer pessoa pode votar. Para quem está assistindo a gente pela televisão ou pelo Facebook, o link está aí na tela. Você que está no rádio, presta atenção. É inep.gov.br. inep.gov.br. Esse é o site. Você entra ali, logo na primeira página tem um banner onde você pode escolher. Tem algumas opções de prova. A prova ser realizada apenas num dia, a prova ser realizada em 2 dias, mas existem opções lá para que a prova não seja realizada, mesmo que seja em 2 dias, no sábado. Seria num domingo e numa segunda-feira, e inclusive a segunda-feira seria considerada um feriado. E tem também a opção de domingo a domingo. Então, por favor, principalmente você que é sabatista, você que observa, você que guarda o sábado, entre no site inep.gov.br e deixe ali o seu voto. Eu imagino que essa consulta pública e essa oportunidade dos nossos estudantes sabatistas terem o mesmo equilíbrio na hora de fazer a prova do que os outros, seria uma grande conquista para a área da liberdade religiosa, né, doutora? Além de uma conquista, Wagner, estaríamos prestigiando outro princípio do direito, que é o princípio da igualdade. Exatamente. O artigo 5º, no comecinho, diz assim: todos são iguais perante a lei. Ser igual perante a lei não é nivelamento, é tratar desigualmente os desiguais. Só assim nós seremos iguais. Claro. Portanto, submeter os alunos, em razão de sua crença, durante todo o dia para fazer a prova após o pôr do sol, e naturalmente haverá um desgaste emocional, claro. Eles ficarão em desvantagem clara em relação aos demais que fizeram a prova em todo o seu vigor intelectual. Né? Portanto, embora tenha sido uma prestação alternativa, ela precisa ser aperfeiçoada para que, de fato, o princípio da igualdade, que também é constitucional, seja efetivamente contemplado. Agora, objeção de consciência, como a gente estava conversando aqui, inclusive nos outros blocos, não é só dedicada à área militar, como a gente discutiu, não é só também sábado ou desarmamento.
cada religião tem as suas questões e cada religião vai ter a sua objeção de consciência. Vamos para um outro exemplo que não seja o sábado. A gente tem religiões de origem africana, onde, por exemplo, as pessoas precisam vestir branco, não é isso, doutora Damares? E aí, uma empresa tem um uniforme. O uniforme não é branco. A pessoa pode pedir uma objeção de consciência? É assim que funciona? Sempre a objeção de consciência é um direito garantido para qualquer religião, a pessoa poder continuar exercendo a sua fé. A violação do sentimento religioso, por isso que a Constituição Federal garantiu a objeção de consciência pela consideração da gravidade de violar consciência. Né? Portanto, o princípio da objeção, ele é válido para qualquer religião e em situações em que há uma obrigação que o religioso não pode cumprir em razão de sua crença. O uniforme para os religiosos de matriz africana, a prestação alternativa, ela pode ser concedida, isso é uma questão de acomodação, Wagner. Ele pode, naquele dia em que ele tem que cumprir uma obrigação religiosa, usar a roupa diferente do uniforme. O prejuízo é menor do que a violação da consciência. Eu só queria acrescentar uma coisa. Para a prestação de serviço militar obrigatório, os jovens que se alistam, já existe uma lei, Wagner, do ano de 91. A Lei 8.239. Lá no artigo 3º está garantido. Está garantida a objeção de consciência aos que prestam serviço militar obrigatório no Brasil. Portanto, você que vai se alistar, não é? A sua dificuldade, em razão da sua crença, do sábado, você pode usar esta lei para garantir o direito à prestação alternativa. É muito interessante e isso me desperta um outro ponto, porque a história do Desmond Doss, digo mais uma vez, é uma história muito bonita, ele se tornou um grande herói por manter os princípios. Eu até disse no texto inicial aqui do programa que não basta ter princípios, mas esses princípios, eles precisam se tornar em convicção no seu coração. Né? Porque simplesmente, eu tenho esse princípio, eu sei isso, desde criança me falam isso, mas esse princípio eu preciso adquirir. E é muito importante a gente ter essa informação de que a lei nos garante, a lei nos dá o direito de mantermos a nossa consciência religiosa. Mas eu imagino, pastor Wellington, que talvez esse não seja o maior problema do religioso. A garantia de que ele vai ter uma lei e ele vai ter a objeção de consciência. Mas eu imagino que, para manter os princípios, uma grande dificuldade é remar contra a maré. Eu imagino que o Desmond Doss, vou aproveitar que eu já contei essa parte do livro, vou repetir, ajoelhado do lado da cama, orando e recebendo sapatadas dos colegas, não é fácil abrir os olhos e continuar do lado desses colegas. Então, por mais que a lei esteja do lado dessa pessoa que vai pedir essa objeção de consciência, é preciso remar contra a maré, estar diferente da multidão. Isso não é fácil para o cristão ou para qualquer outro religioso, certo? Veja, Wagner, a diferença que a gente vê em Doss e em tantos outros exemplos que existem anônimos, né? Pessoas que também têm experiências tremendas em favor daquilo que acreditam, né? Você desenvolve isso, o pastor Vinícius comentou na história de Doss que era uma pessoa que ele praticava aquilo e quando ele chegou no momento da aprovação, ele tinha disposição de se manter fiel. Então, nada acontece por acaso. Você não vai manter a fidelidade a menos que você cresça dia a dia num relacionamento dinâmico com Deus. Na história de Doss, que é o objetivo aqui do nosso bate-papo, eu vejo em Doss alguém que entendeu o que era fé em todas as suas dimensões. Porque existe a fé na dimensão da confiança em Deus, de que Deus estará comigo. Existe fé, a dimensão da fé no contexto da fidelidade. Eu confio que Deus estará comigo. E eu tenho disposição de ser fiel a esse Deus que vai estar comigo. E aí nós temos o conceito amplo de fé. Não somente na dinâmica da espiritualidade, mas também no que diz respeito ao meu compromisso com esse Deus.
né? Então, hoje, o grande desafio é nós desenvolvermos esse tipo de fé em todas as suas dimensões. Eu confio em Deus. E como eu posso confiar em Deus? Conhecendo, desenvolvendo um relacionamento dinâmico com Ele, aprendendo todos os dias dele, né? E como eu desenvolvo essa fidelidade, né? Eu conheço Deus, eu confio em Deus, e agora eu sei que, ainda que eu não consiga enxergar algumas coisas, enquanto eu me mantiver fiel a Ele e aos princípios dele, Ele vai suprir as minhas necessidades. E é por isso que é tão linda a história do Desmond Doss, porque ele mostra esse exemplo pra gente, né? Olha, a Ana mora nos Estados Unidos, está acompanhando a gente e ela teve o privilégio de conhecer o Desmond Doss e a esposa na casa deles. Ela esteve lá com um grupo de jovens da igreja e ele contou pessoalmente vários detalhes dessa história. Ela ficou muito chocada, inclusive com a humildade, um exemplo de fé muito grande. Olha, a gente está vendo aí no vídeo a foto dela, a foto da Ana dos Estados Unidos com o Desmond Doss, que a gente acabou de receber. Muito interessante, Ana. Que grande privilégio você teve, viu? Muito obrigado por ter falado com a gente, ter mandado essa foto. O Alex do Rio de Janeiro, ele diz que é major do Exército e administrador e admirador dos adventistas. Ele não é adventista, mas ficou impressionado com a história do Desmond Doss. Ele assistiu o filme e depois do programa de hoje decidiu também comprar o livro. cpb.com.br você vai encontrar com facilidade aí ou em uma das lojas da Casa Publicadora Brasileira. O Wilson, da Zona Leste de São Paulo, ótimo programa, sou da Igreja Assembleia de Deus, estou orgulhoso dessa fantástica história de amor aos mandamentos de Deus e ao próximo. Admiro muitos adventistas do sétimo dia. E aí tem o Isaías também, a Helena, o Isaías é de Rondônia e a Helena é da Bahia, mas eu imagino que eu não tenho mais tempo de ler esses comentários, é isso mesmo, produção? É isso mesmo. A gente tem que terminar. Olha, eu poderia ficar mais uma hora realmente conversando com vocês aqui sobre Desmond Doss e essa história incrível. Mas quero agradecer muito, mais uma vez, a participação da doutora Damares. Muito obrigado, doutora. Eu agradeço, Wagner. Quero deixar um abraço para as camponesas lá do grupo Amigos do Candeias, na Bahia. E dizer que todos os religiosos, independentemente de guardarem ou não o sábado, podem participar desta pesquisa para o Enem, porque nós precisamos reconhecer que o direito à liberdade religiosa não é deste ou daquele grupo, é de todos e em todos os lugares. Muito obrigada. Certeza, muito obrigado. Pastor Wellington, muito obrigado pela presença, muito obrigado mais uma vez. E Pastor Vinícius também, muito obrigado por ter comparecido, por ter estado aqui com a gente nesse especial. Eu agradeço a você que participou, eu agradeço você que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigado, espero que essa história tenha despertado o interesse, você possa conhecê-la mais através do livro, que é O Soldado Desarmado, possa conhecer mais e possa manter os seus princípios, assim como na história de Desmond Doss. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo especial do Jornalismo da Novo Tempo. E inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas.